Porque é muito comum a gente ver aqueles casos de, olha, meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína, enfim, eles fizeram tudo para mim na vida. Mas acho que tudo isso vem de um reconhecimento da trajetória, né? Então, quando você tem uma relação construída desde a infância até a vida adulta, mas uma relação que vai ter dificuldades, vai ter desafios, mas que é um relacionamento saudável entre pai e filho, quando chega nessa etapa de cuidar na velhice, eu acho que fica mais fácil, porque você sabe, você tem um sentimento de reconhecimento para com aquela pessoa. Quando essa é uma relação mais conturbada entre pai e filho, enfim, entre os filhos e os pais, enfim que seja, acho que aí fica bem mais complicado esse cuidado no final da vida. Se é uma relação que ao longo da vida foi difícil de ser estabelecido vínculo, teve muita briga, teve muita discussão, enfim, não é uma relação bem resolvida, isso vai refletir ao longo de toda a sua trajetória. E aí, quando chega nesse momento, vai dar problema. Nessa situação toda, ponto que eu acho que é muito importante de ser levado em consideração aí, em alguma medida, o que a gente também está esperando dos nossos pais. Tem uma questão muito grande de perspectiva e de expectativa, isso sem dúvida. Até porque você só consegue enxergar os seus pais enquanto pessoas, seres humanos, quando você muda a perspectiva. Quando você está num lugar que você já começa a escutar coisas sobre eles que você não escutava antes de outras pessoas. Ou quando você começa a enxergar eles em outros ambientes que não são aqueles de ser pai e mãe, de ser responsável. Acho que você tem toda a razão. Mas eu queria te reproduzir a pergunta. Que é como que lida, então, quando você descobre? Essa eu acho que é uma situação, por exemplo, no meu caso, é o que eu posso dizer, né? Quando eu tive o clique, foi um momento muito específico da minha vida, foi quando eu entrei na faculdade. Então, levando em consideração o que eu vejo de outras pessoas, foi um momento, para mim, até tardio. Muitas pessoas têm essa revelação, digamos assim, o clique, né? Meu pai é um ser humano, minha mãe é uma ser humana, não é essa pessoa que tem que ficar no trono, sim, enfim, como se fosse um deus, uma deusa. Eu já tinha quase 20 anos, mais ou menos. E aí, para mim, foi muito difícil. Foi uma coisa assim, tipo, nossa, mas ela tá cometendo um erro. E esse erro aqui tá claro para mim. Só que aí é uma questão muito complexa, porque essa é uma relação, quando ela foi construída, no meu caso, e acho que no caso de muitas pessoas, é uma relação que envolve uma assimetria de posição, né? Porque, primeiro, seu pai, sua mãe é a autoridade, você sempre está abaixo. E aí, quando você começa a ir amadurecendo o relacionamento para tentar deixar menos assimétrico a relação, você começa a ter que lidar com isso. Poxa, ela tá errado, mas ela ainda é tipo minha superiora no caso. E aí, o que eu faço? Eu vou bater de frente ou eu vou deixar quieto? O que faz? O que deixa de fazer? No meu caso, aí eu tive que com cuidado, conversando, e aí desenvolvendo a minha capacidade argumentativa. Minha mãe não é uma pessoa burra, ela é muito inteligente, por sinal, né? Então aí você tem que deixar bem claras as coisas e contar com, no meu caso, a sorte dela te escutar, né? E a gente falou sobre perspectiva e expectativa, e aí tem uma outra questão que eu acho que é a questão que mais decepciona a gente, que causa mais decepção, que é a incoerência, né? Porque às vezes você vê a pessoa cometendo um erro que ela falou pra você não cometer. E aí você fica, pô, mas peraí, como? Você me falou isso a vida inteira e agora você tá fazendo exatamente o contrário e eu não tenho como chegar pra você e falar, olha, tá fazendo merda aqui, como é que faz? Não pode. Ou até tem como, mas vai ser rechaçado por causa da autoridade e hierarquia que você citou. Esse é um ponto muito delicado que eu acho que a minha opinião pode não ser, tá longe de ser majoritária, mas às vezes eu penso, o que a gente pode esperar de uma relação entre pais e filhos, né? Muitas pessoas querem um reconhecimento, querem uma harmonia. Eu às vezes acho que isso é um ideal, né? A gente querer buscar isso. Mas às vezes eu penso também que não vai ser essa relação que vai te dar esse reconhecimento de família que você está buscando. Para muitas pessoas, eu acho que a relação pai e filho, ela é uma relação de muito sofrimento, né? Eu vejo casos de colegas que sofrem demais sempre quando a questão é o pai e a mãe. Nossa, Aura, eu tava muito querendo ter um segundo filho. Agora eu desanimei muito, horrores. E ainda fiquei pensando, tadinha da Clara, pra quê? Essa é uma situação. Quando a gente estava pensando em ter a Clara, me vinha muito à cabeça, né? Saber que, em alguma medida, eu tenho ciência disso, que eu vou provocar algum trauma nela. Inescapável, você tem que saber lidar que você vai errar.
Isso é inevitável. Mas tinha algumas coisas assim que eu fantasiava, né, também, quando a gente ficou sabendo que a Clara nascia, tipo, nossa, quando a Clara tiver lá, tipo, uns 20 e poucos anos e tal, vai ter vezes que ela vai querer ficar com a gente no final de semana, tomar uma e tal. Vai. Às vezes ela vai querer fazer isso e tal. Mas, veja, para se chegar nesse ponto, depende da construção da relação. Ao longo da vida. Tem muitas pessoas que não querem, não tem condições disso, porque ao longo da vida foi muito difícil ter construído a relação. E aí você fica esperando, mas se você não olha para os fundamentos da relação, qual que é o problema de fundo, por que você não dá bem, enfim, você vai ficar dando soco em ponto de faca, aí é melhor, enfim, saber, olha, você é meu pai, é minha mãe, eu tenho que agradecer pela vida, enfim, que me deram e tal, pela oportunidade, enfim, de estar aqui, porém, às vezes você fica com uma expectativa muito grande no relacionamento, e seria ideal se tivesse um momento catártico de você resolver todas as suas tretas e tal, vocês seriam felizes. Eu tenho dúvida se isso é factível para todas as pessoas.